Alô, boa tarde, boa noite para os que estão no Brasil. Nós vamos começar agora o nosso estudo bíblico do dia de hoje, dia 24 de março, e eu queria começar com música, depois nós vamos orar, depois nós vamos terminar com um cântico também muito lindo. Então eu dou as boas-vindas a quem estiver já aí assistindo e também quero falar com vocês que hoje é um ensino muito especial, né, muito especial para quem tem filhos, para quem tem netos. Então é a preparação dos nossos filhos e dos nossos netos para a vida espiritual com o Senhor. Amém? Então vamos cantar com alegria. A primeira música é Divino Companheiro. Vamos cantar com alegria. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Aleluia. Senhor, já se faz tarde, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor faça uso, Senhor, do nosso coração. O Senhor tem o nosso coração para pousar. Senhor, faz em nós a sua morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
Ó amado Pai, ó amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, abre a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Satisfaz o vazio da nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, a te encontrar, mas para que o Senhor faça morada permanente em nós, Senhor. Não permita que a gente se desanime, não permita que nada, Senhor, nos abale, mas que a gente siga em frente pela sua mão. Abençoa, Senhor, o Gabriel, abençoa, Senhor, as outras pessoas que estão chegando, e nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma outra canção, que é, deixa eu ver aqui, Meu Coração Transborda de Amor. Alegria! Meu coração transborda. Transborda de amor, porque Jesus, meu Deus, é minha Deus de amor, alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. Eu digo aleluia, 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 amém. Coração ouça povo de Deus, de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. minha alma Minha alma está está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém, aleluia. Eu digo aleluia, 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 amém, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, amém. O nosso coração está repleto, Senhor, do seu amor. O nosso coração está repleto da sua paz, Senhor, ainda que nós estejamos vivendo esses tempos difíceis. Senhor, nós te pedimos, deixe o nosso coração transbordar da alegria de estudarmos a sua palavra, da alegria de estarmos clamando a ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós te pedimos, tende misericórdia de nós e levanta-nos para que a gente siga adiante, aí, pelas suas mãos. Assim oramos agradecidos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus pode responder, amém. Muito bem, meus amados irmãos, hoje o assunto que nós vamos tratar é compartilhando Jesus com os seus filhos. Se você tem filhos, a mensagem cabe bem para você. Se você tem netos, a mensagem cabe bem para você. Se você tem sobrinhos, a mensagem cabe bem para você. O mundo mudou. As pessoas que ainda têm esperança que tudo vai voltar como era antes, há um ligeiro equívoco, porque o mundo mudou e nós estamos vivendo os tempos do fim. Tudo que está escrito que ia acontecer no final dos tempos está acontecendo. E nós vamos passar tempos cada vez mais difíceis, mas pelas mãos do Senhor e conduzidos pelo Senhor e caminhando com o Senhor, nós vamos superar as dificuldades, nós vamos passar por elas, mas superar as dificuldades, porque o nosso Deus, como diz aquela música, é um Deus de amor. Então, o que acontece é que os pais, mais do que nunca, hoje em dia, devem educar os seus filhos na palavra de Deus,
para que quando o Senhor voltar, quando o Senhor Jesus voltar, seus filhos estejam salvos e garantidos em Jesus Cristo para herdarem a vida eterna. Nós gostaríamos de pedir aos pais e às mães que prestem muita atenção nesse aspecto de cuidar dos seus filhos, não somente quanto ao alimento para o estômago, mas cuidar para os seus filhos de maneira que eles possam chegar aos pés de Jesus Cristo, que eles possam reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque eu creio que se vocês verem seus filhos perdidos, não vai trazer alegria para ninguém, mas se vocês verem os seus filhos caminhando com o Senhor, aí certamente vai haver paz e alegria no seu coração, porque nós não queremos que os nossos filhos, que os nossos netos caminhem por esse mundo cada vez pior, enfrentando situações sem contar com a presença do Senhor. Então eles dependem de nós, eles não dependem do mundo para serem conduzidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos dependem de nós para serem conduzidos nesses tempos difíceis, né? Através da nossa orientação, através da palavra do Senhor. Bem-vinda, Elizabeth. Então, é muito lindo, como eu estava dizendo, ver uma criança conhecendo a Jesus Cristo e tendo hábitos de respeitar e adorar o Senhor Deus. Eu conheço uma família, especificamente, cuja tia, a mãe e o pai eu não os conheço, eu conheço a tia. Mas a tia, eles moram todos juntos, os avós, uma das filhas com as crianças e essa sobrinha e essa tia. Então essa tia toma tempo, é uma mulher cristã, ela toma tempo com as crianças, ensina as crianças a orar, ensina as crianças a estar lendo a Bíblia, lê a Bíblia, conta as histórias da Bíblia para as crianças, e eles têm um tempo muito interessante. São crianças com menos de 10 anos, mas eu acho que a idade realmente que deve começar a ministração da palavra de Deus para as crianças é o quanto mais cedo possível, porque existem estatísticas que mostram que depois de 14, 15 anos eles já se tornam adolescentes, querem ser independentes e aí já não estão tão suscetíveis de se trabalhar com eles no sentido de levá-los aos pés do Senhor. Então, eu quero começar com um salmo, vou tratar de várias passagens, mas quero começar com o Salmo 127, versículo 3, que diz o seguinte: os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Veja, se os filhos são o presente do Senhor e são uma verdadeira bênção, a gente tem que fazer a nossa parte, convém que a gente faça a nossa parte, de deixar o amor de Deus fluir por meio de nós até a eles, porque se eles são verdadeira bênção, nós queremos agradecer, ter gratidão ao Senhor pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos sobrinhos. Então, diante da ameaça que vivemos pela perdição deste mundo, cada vez mais imerso em trevas, como é que nós devemos preservar os nossos filhos e os nossos netos? Olha, é muito importante, é essencial preservarmos os nossos filhos e os nossos netos da perdição do mundo, pela simples razão de que você olha as notícias, você olha as estatísticas, você vê que o que tem de filhos aí desviados e maltratando pais, e desrespeitando pais, e pais desrespeitando filhos, e pais até matando filhos, coisas tristes, mas a gente vê isso na mídia todo o tempo. Então, cabe aos pais, e eu chamo a atenção para esses tempos finais, porque já estamos começando a grande tribulação. Então, o que acontece? Cada vez mais as coisas vão ficar difíceis e nós certamente não queremos deixar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, né, estarem aí passando por situações de violência, como está se vendo hoje
no mundo. Então, nós devemos começar a ensinar os fundamentos da fé às crianças assim que elas puderem falar. Aí alguém vai me dizer assim, pastor, você não está coerente, porque assim que uma criança começa a falar, ela não vai entender ainda as coisas de Deus. Mas isso é um processo que a gente vai adotando paulatinamente, passo a passo. Então, a primeira palavra que se deve ensinar a criança a falar é Jesus. É a primeira palavra. A criança, desde pequena, quando começa a falar papai e mamãe, quando começa a aprender a falar, a melhor palavra, a palavra mais fecunda que elas devem ser ensinadas a falar é Jesus. Então, quando a criança esquecer, eu sugiro às mães e os tios e os avós, quando uma criança esquecer de falar o nome de Jesus, a mãe deve ensinar pacientemente de novo. E aí, à medida que a criança vai crescendo, vai explicando. Diga que Jesus é amigo do seu filho, ou da sua filha, ou do seu neto, ou da sua neta. Diga que Jesus o ama, ou que Jesus a ama. E veja, lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte, eduque, está lá na palavra de Deus, eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviarão dele. Então, o ensino, né, desde o princípio, é ensinar o caminho pelo qual elas devem andar, e o resultado disso vai ser frutífero. Elas vão até o fim da vida, elas não vão se desviar, porque quando chegam aos pés do Senhor, como resultado da ministração nossa, obviamente que as crianças vão conservar, aquela semente vai frutificar. Então, o básico é a compreensão para elas de quem é Deus. Não é aquela história de quando a criança faz uma malcriação ou quando a criança faz uma coisa errada, você dizer, olha, Deus não gosta, Deus vai te castigar. Não é isso, Deus não pode ser ensinado, como muitos pais fazem, Deus não pode ser ensinado para a criança como um que vai amedrontar, como o homem mau. Não, né? O que a gente deve ensinar a respeito de Deus é o que ele realizou através do Filho dele, Jesus Cristo. Nós estamos chegando quase na celebração da Páscoa, nós estamos chegando perto da Semana Santa. Para os que têm crianças já um pouco maior, né, já devem aproveitar essa oportunidade da Páscoa para ministrar a essas crianças o que Jesus fez naquela cruz. Né? E aí o que acontece? Se a gente ensinar a eles a terem gratidão, coração cheio de gratidão pelo que Jesus fez, né? Então certamente o Senhor espera que nós façamos isso. O Senhor espera que nós façamos isso. E Ele tem promessas para nós como para as crianças, né? Então, a própria palavra de Deus diz que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então a promessa de Deus não é só para nós, é para nós e para para os nossos descendentes. Então, este ensino deve começar muito cedo. Né? Inclusive, com tristeza, eu vejo pessoas que começam a trazer a criança à igreja, etc., mas depois saem da igreja e a criança já não fica mais habituada com aquele hábito, né, com aquele costume de vir à igreja, de assistir à escola dominical, da professora ensinar. Então, isso deve começar cedo, mas não deve parar. Né? Então, na infância, é a época mais frutífera que se deve investir nas crianças, mas continuar nesse investimento com o passar dos anos. A ferramenta de ensino mais eficaz é o ensino dado à criança pelos pais em casa. Eu não estou dizendo que a igreja substitui a função dos pais, não é isso que eu estou dizendo. A função é dada pela Bíblia aos pais. A igreja ajuda ensinando as crianças, né, na escola dominical, etc. Mas eu conheço casos, tristemente, eu vi isso lá na Califórnia, de pais que colocavam crianças na escola cristã, no pré-escolar cristão, né? Pessoas que não eram cristãs, né? Mas só para quê? Só para a criança estar ali num ambiente cristão. Aí quando chegava
No domingo, eu conheço um caso de uma menininha, eu já falei desse caso, de uma menininha de 8, 9 anos, né? A avózinha dela que era cristã e que trazia ela à igreja porque os pais eram absolutamente pervertidos. Então quem criava ela era aquela menina. Aquela menina adquiriu o hábito de vir ao cultinho das crianças, né, que era um culto rápido, mas um culto dirigido às crianças, e o que acontecia? Ela orava pelos coleguinhas da escola, ela fechava os olhinhos, levantava as mãos cantando cânticos de louvor, enfim, é uma outra criação, é uma outra maneira de dizer. Então, tem pais até que querem lavar as mãos e passar a bola para a escola, achar que a escola ou que a igreja, no caso da escola cristã, é que vão fazer tudo. Não. Os pais têm a obrigação, e é interessante que coloquem escolas cristãs, se podem, e também as leve para a igreja. Mas não pode lavar as mãos, porque a Bíblia atribui aos pais a responsabilidade disso. Então, eu quero ver Deuteronômio com vocês, Deuteronômio capítulo 11, versículos 18 ao 21, que diz o seguinte: gravem, o Senhor diz, gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo carrinho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas, referindo-se às palavras do Senhor, escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Então isso é um mandamento do Senhor, está lá em Deuteronômio. A gente via nas famílias lá no Brasil, a gente via aquele comprometimento das famílias com as crianças, e era uma coisa muito linda, né? Ainda existem famílias que fazem isso, mas infelizmente tem muita gente que dá prioridade a outras coisas e os filhos vão ficando ali, mas uma coisa é o filho crescer ali, né? Pode ser até que o filho veja um bom testemunho do pai ou da mãe ou de ambos, mas não é suficiente ver o bom testemunho. O que é preciso é que estejam ligados ao corpo de Cristo, porque não tem nenhum braço do corpo, não tem nenhuma perna do corpo que caminhe sozinho. Então, muitos pais pedem ajuda prática para o treinamento espiritual de seus filhos. Não tem nada errado nisso. Ajuda prática é buscar um pastor, e nós estamos aqui para isso, né? Ajuda prática é buscar uma maestra ou um maestro, professor da igreja, os quais podem ajudar. Tem um livro muito bom, mas ele é em inglês, ele certamente não serve para as pessoas que não falam inglês. O autor é Bob Wohlgemuth, e o nome do livro traduzido para o português é Como Levar Seu Filho a Cristo. Se houver algum grupo de pais e algum grupo de mães que queiram estar conosco na igreja, a gente pode trazer os seus filhos, a gente pode criar um horário na igreja exatamente para isso, de maneira que eu use não só esse livro, mas a Bíblia, né? Embora ele seja em inglês, eu posso ir traduzindo e usando para fazer uma ministração para as crianças. Mas é preciso que os pais estejam interessados e que os pais sejam constantes, né? Não adianta começar e depois desistir. Então aí podemos compartilhar as ideias do Bob e com isso a gente poder ajudar contando histórias, explicando as coisas para ajudar os pais. Na verdade, eu entendo a educação cristã para crianças, eu entendo ela conjugada com os pais. Não adianta você fazer classes de educação cristã para as crianças e os pais estarem alijados. Eu não creio nisso. Eu creio que a igreja deve fazer isso, incluindo os pais nesses programas de educação cristã. Então, estamos aí abertos para isso, né? Com relação ao pessoal do Brasil, se quiserem, é só
manifestar o interesse, que aí nós podemos fazer isso pela internet, concentrando na casa de alguém esse grupo, pequenos grupos, mas isso depende do interesse dos pais. Então, eu estou aqui para ajudar os pais, né? E a nossa igreja está aberta para isso. Uma outra coisa está escrita em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz assim: não deixe que ninguém o despreze, falando dos jovens, não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Então, cabe a nós, né, fazermos isso, sermos exemplos na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de transmitir o amor, porque esse mundo tem muita gente que despreza os jovens, né? Aliás, tristemente, lá fora, essas gangues, essas organizações criminosas, eles são especialistas em alcançar crianças, em querer trabalhar com crianças, incutir na mente das crianças, levar para o mau caminho. É o que mais tem. São esses grupos de gangues que tratam os jovens de uma maneira extraordinária, entre aspas. Eles dão tudo que o jovem quer, aquilo que os pais querem fazer, eles dizem que está errado, enfim. O que mais tem no mundo é alguém para desviar os jovens. Então, tem outro grupo de pessoas que simplesmente despreza a pessoa por ser um jovem. Desprezar não é só maltratar, não. Desprezar é dar é faltar com a atenção, é faltar com o carinho, faltar com o engajamento do jovem. Lá em Nebraska, na nossa igreja, nós tínhamos grupos de jovens, né? O que acontecia? Tinha o horário do ensinamento para os jovens, mas os pais ou os avós sempre iam lá, ao final preparavam uma pizza, preparavam uma coisa, e os jovens comiam, ficavam felizes, e nenhum jovem lá dizia: não, vovô, não, vovó, não, mamãe, não, papai, você não pode estar. Não, eles têm um tipo de cultura familiar. Então isso já se perdeu em muitos lugares, né? Então, criar um clima espiritual em seu lar, no seu lar, para ajudar a nutrir a fé do seu filho ou da sua filha, ou do seu neto ou da sua neta, é a sua tarefa mais importante. É a sua tarefa mais importante. E aqui, então, estão algumas estratégias que podem ajudar que seu filho estará pronto para aceitar o dom da graça de Deus quando chegar no tempo de Deus. Mas nós temos que estar preparando. Quais são as estratégias? Primeira, a Bíblia para todos. Até para os pequenos, tem Bíblias ilustradas, com historinhas ilustradas, Bíblias próprias para as crianças mais jovens, como tem Bíblias em linguagem mais fácil para os jovens, né, quando eles já aprenderam a ler. Então, a Bíblia para todos é a primeira estratégia. Se ainda não o fez, você considere comprar uma Bíblia para todos em sua família. Tem a Bíblia do papai, a Bíblia da mamãe, a Bíblia dos seus filhos, e aí o que acontece? Vocês vão usar a Bíblia, né, no sentido de ensinar. Antes de colocar os seus filhos na cama à noite, leia a Bíblia. Leia a Bíblia deles com eles. Se eles tiverem idade de lerem, incentive-os a ler junto com você, né? Então, como é que um jovem pode limpar o seu caminho? Pode preparar o seu caminho? É orando, né? É orando. Não tem outra coisa melhor para fazer. Está lá no Salmo 119, versículos 9 ao 11, que o salmista diz o seguinte: Senhor, de acordo com a tua palavra, de todo o coração tenho te procurado, ó Senhor. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, pois a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o caminho, né? E o que mais diz em 2 Crônicas 7,14? O que mais diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa linda
está escrito lá em Crônicas, né? Se o meu povo, o quê? Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra está contaminada, a terra está no jeito que está, o planeta Terra, por quê? Porque certamente a humanidade se perverteu a ponto de virar as costas para Deus. Então vejam, o caminho para a obediência é a pavimentação com a palavra de Deus. O caminho para a obediência é a pavimentação com a palavra de Deus. Né? A outra estratégia é memorizar a Escritura. Memorizar a Escritura. Uma maneira de ajudar a transmitir o seu legado espiritual a seus filhos é ajudá-los a memorizar versículos bíblicos importantes. Seus cérebros são como um cimento úmido e os versos que aprenderem ficarão gravados nos seus corações para sempre. Isso aí é uma coisa fabulosa, é uma coisa mais do que verdadeira. Eu já tive pessoas a quem eu assisti quase no momento em que a pessoa estava morrendo, né? E às vezes até mesmo estado quase que de inconsciência, a pessoa que tem a palavra de Deus gravada no seu coração, a pessoa ela mantém aquilo e ainda em estado quase que inconsciente, elas repetem. Você canta um cântico com uma pessoa que está sofrendo em cima de uma cama, está numa situação bem avançada de alguma enfermidade, a pessoa que está com aquela palavra, aquele cântico no seu coração, vai cantar. Eu já vi isso na prática. Então, um bom versículo para começar é Filipenses 4,13, quando o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Não existe médico que pode decretar a morte de ninguém, seja a situação que for, mas tem muitas pessoas que ficam aterrorizadas e creem mais nos médicos do que na promessa de Deus. Né? Então, é muito importante essa palavra, porque diz: tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Então, trazer os seus filhos à presença de Deus por meio da oração é um privilégio indescritível. Ensiná-los a orar também lhe dá a oportunidade de mostrar-lhes outra maneira de honrar ao Senhor. Então, honrar ao Senhor é com o nosso testemunho, é com a nossa vida junto ao Senhor, mas também é de estarmos conectados com Ele, numa intimidade com Deus que nos leva sempre a estar orando ao Senhor, às vezes até silenciosamente. Então, a hora de acordar e a hora de dormir são ideias boas, horários bons para orar. Né? Pela manhã até é melhor. Com o seu próprio exemplo, ensine o seu filho a falar palavras de afirmação e de gratidão a Deus. Não permita que o seu filho aprenda a murmurar contra Deus, mas ensine ao seu filho que em tudo dai graças. E a criança vai absorver aquilo. Quando crescer, você vai ver o resultado do que você fez. Certamente vai ver. Né? Você nota claramente a diferença de comportamento entre uma criança que está sendo guiada pelos pais no caminho de Deus e uma criança que não está sendo ensinada nesse caminho. Certamente que uma criança que não está sendo ensinada nesse caminho, você vai observar a rebeldia, o desrespeito, tudo isso. Então, além disso, ensine o seu filho a aprender a pedir perdão por ações específicas, não esperar ele crescer para falar disso, não. A criança fez alguma coisa errada, etc., ou desobedeceu, ou algo assim, e explica para a criança que a criança deve pedir perdão. E uma criança que é bem orientada vai pedir perdão à mamãe pelo que fez errado, e vai pedir perdão ao papai, vai pedir perdão até ao seu irmãozinho ou à sua irmãzinha, e pedir perdão a Deus. Então, ao confessar seu próprio pecado, seu filho começará a entender, né, a verdade sobre o perdão de um amoroso Pai Celestial. Jesus Cristo, ele não veio para acusar, ele não veio para condenar, porque nós já estávamos condenados. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos livrar do pecado. É isso que a gente precisa de ensinar na linguagem das crianças, e aí quando eles chegam a ser
aí já adolescentes, eles já conhecem essa linguagem, né? Em seguida, convide o seu filho a convide os seus filhos a levar os seus pedidos a Deus, que está ouvindo com atenção, né? Aí a criança que vai aprender a orar e vai virar um hábito isso aí, certamente vai aparecer com as palavras próprias dela e vai surpreender, né? Como, por exemplo, uma criança, Papai do Céu, abençoe o lixeiro, porque o lixeiro fez ali alguma coisa, né? Ou o lixeiro, a criança aprecia o trabalho que o lixeiro está fazendo, então a criança pode ser ensinada a orar, abençoando o lixeiro, abençoando qualquer pessoa, mas abençoando também os seus irmãos, as suas irmãs, os seus primos, e abençoando a vovó e o vovô. É tão lindo como quando um neto ou uma neta, né, tem o hábito de orar e pedem a Deus que abençoe, né, o vovô e a vovó. Então o seu filho ou a sua filha estará aprendendo a confiar que Deus suprirá as suas necessidades. Então a melhor maneira de seu filho ou a sua filha aprender a orar é ouvir você orar com ele ou ouvir você orar com ela. Deixe-os ouvir você falar palavras de adoração ao Senhor. Confesse os seus pecados, faça pedidos específicos e a seguir agradeça ao Senhor por ouvir as nossas orações e responder às nossas orações, né? Então, a outra estratégia é a conversa. Uma conversa franca, uma conversa amorosa. Não é uma conversa só para castigar quando a criança não faz uma coisa boa. É importante que a gente leve palavras de apreciação quando a criança está se comportando bem. Então, uma maneira de iniciar uma boa conversa é fazer duas perguntas. Qual foi a coisa mais feliz, meu filho ou minha filha, que aconteceu para você hoje? O que te fez ficar feliz hoje? Né? Você tem algum momento que você quer, de alguma coisa que aconteceu, que você quer agradecer a Deus? Também perguntar, você teve algum momento triste hoje? Aconteceu alguma coisa triste na sua vida, ou na escola, ou alguma coisa? Aí a criança vai aprender a começar a colocar para fora e orar. Não para ficar na tristeza ou para ficar na alegria, mas aprender ou a dar graças ou a suplicar ao Senhor e limpar aquilo que está afetando a alma e que pode ficar lá no profundo da alma como uma ferida. Então, isso sempre envolve boas conversas familiares. Esta é uma boa forma de envolver as crianças na conversa. E, infelizmente, existem muitos casais que vivem só para trabalhar e não dão o tempo necessário para as crianças. Uns até entregam as crianças para outros tomarem conta. Então, imagina, é preciso de tomar tempo com os seus filhos. No nosso programa, que é chamado Uma Palavra de Fé, no nosso programa radiofônico, a gente tem ensinado esse problema de relacionamento pais e filhos o tempo todo. Esse programa já está no ar há muito tempo e quem quiser também pode nos pedir que a gente pode mandar a página da rádio que vocês podem acessar e lá tem todos os programas gravados, né? Então, outra coisa também é compartilhar o que está escrito em Atos 3,19. Em Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, arrepender-nos, né, e converter-nos é voltar para o Senhor com arrependimento e pedindo perdão, né? E aí, obviamente, que os nossos pecados serão apagados e aí vem o refrigério pela presença do Senhor na nossa vida e na vida dos nossos filhos, né? Então, tem outra estratégia: conecte-se com a igreja local. Não fique fora de igreja, conecte-se com a igreja local. Outra maneira de ensinar os seus filhos a amar e a honrar a Cristo é levá-los à igreja todas as semanas para adorar a Deus e estar em comunhão com o corpo de Cristo. Em comunhão com o corpo de Cristo, né? Então, a igreja
está sempre aberta a ter atividades. É preciso que os pais e as mães estejam interessadas em trazer os seus filhos. Então, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Pedro diz assim: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Essas são as palavras do apóstolo Pedro dirigidas à igreja. Também é bom você e os seus filhos estarem na igreja por outra razão, porque a igreja é um lugar seguro. Seguro do ponto de vista espiritual, não é? Seguro do ponto de vista espiritual. A igreja é suposta de prestar segurança. Que segurança? A igreja vai ter 30 guardas lá na porta para tomar conta do prédio? Não, é a segurança de caráter espiritual, é a segurança do caráter de ensinamento da fé cristã. Então, lá em Mateus, o próprio Jesus falou: eu edificarei minha igreja, e todos os poderes do inferno não a conquistarão. Ou seja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, isso aí a gente busca encontrar lá na igreja, um lugar seguro do ponto de quê? Do ponto de vista espiritual. E eu quero acrescentar uma coisa, eu vou me estender um pouquinho mais aqui hoje, porque é importante. Eu gostaria que as pessoas dessem os seus feedbacks, as pessoas dissessem, fizessem algum comentário depois, né? Ao final eu vou dar o meu WhatsApp, porque é preciso que a gente esteja interagindo, não é só o pastor falar. Veja bem, aqui onde diz sobre o assunto da igreja, a gente sabe que agora, nos últimos tempos, a igreja vai sofrer perseguição. Né? O corpo de Cristo vai sofrer perseguição. Os cristãos vão sofrer perseguição, como já estão sofrendo. Então, o que acontece? Entre a hipótese da pessoa dizer: não, eu não vou ficar frequentando a igreja. Lá no sul dos Estados Unidos, há um tempo atrás, teve uma igreja que foi queimada, colocaram fogo. As igrejas no mundo inteiro, lá na França, onde tem muito muçulmano, não sei se é no norte ou se é no sul da França, já teve igrejas que foram queimadas e pessoas maltratadas. Então, vai ter gente, certamente, como tem muitas, que usam a desculpa da pandemia, mas vai ter gente que diz: não, eu não quero ir para quando a coisa começar a ficar mais preta do que está. Vai ter gente que vai dizer: não, eu não vou à igreja não, porque eu estou correndo risco. Não, a igreja, do ponto de vista espiritual, é o lugar mais seguro, né? Então, isso é muito importante da gente observar. Então, transmita a sua fé. Não transmita dúvida, não transmita negativismo aos seus filhos, aos seus netos. Transmita a sua fé. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas o Senhor é longâmino para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A melhor maneira de começar uma conversa sobre a necessidade de seu filho receber o dom da graça de Deus é contar a ele a sua própria jornada de fé. Transmita a sua fé. Isso não é só para quem tem filhos, não. É para quem tem sobrinhos também, para quem tem netos. Isso é essencial. O Senhor pode usar você poderosamente para transmitir a sua fé para os seus sobrinhos, né? Ou para os seus filhos, ou para os seus netos. Então, você também pode lembrá-los quão grande e bom é o seu Pai Celestial, como Ele os ama ternamente, o quanto eles precisam de Jesus Cristo para perdoá-los pelas coisas que fazem o que desagrade a Deus. Quando a gente faz alguma coisa que desagrada ao Senhor, nós precisamos de nos chegar para Ele humildemente e pedir perdão. Senhor, eu fiz hoje uma coisa que me aborreceu muito. Então o Espírito Santo de Deus, quando a gente está ligado com o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele nos toca para a gente, quando a gente faz alguma coisa errada, é o Espírito Santo de Deus que nos toca. Quantas vezes
né? Acontece às vezes das pessoas em sonho, terem um sonho e chorarem no sonho e ficarem pesarosos no sonho, e aí o sonho é em relação a alguma coisa que aconteceu e que Deus, o Espírito Santo de Deus, está tocando aquela pessoa, está tocando a alma daquela pessoa para que aquela pessoa se chegue ao Senhor, né? Outra coisa que se deve ministrar para eles é como a morte de Jesus na cruz e a ressurreição da sepultura os salva de seus pecados e do poder de Satanás sobre eles. É preciso que eles saibam que existe um agente do mal, do que ficar ali com conversas que não são muito claras, né? Então, eu falei no início desse estudo de hoje, falei obviamente sobre o assunto da Páscoa. Nós estamos chegando na Semana Santa e na época da Páscoa. Então eu vou repetir para quem entrou depois, essa é a melhor época para a gente ministrar às crianças sobre o que Jesus fez por nós naquela cruz, em lugar das crianças ficarem sem saber, né? Então, qual será o seu legado? Essa é a pergunta final. Qual será o seu legado em nome daqueles que você ama? Veja só, é importante a gente se tocar nisso. Nós somos supostos de levar a palavra do Senhor e o amor de Deus. Não precisa de ser PhD, não precisa de ter ido ao seminário, não precisa de nada disso. É só dar testemunho do que Deus fez na nossa vida. E aí, se nós fizermos isso, nós vamos passar o legado da graça de Deus para aqueles que a gente ama. O que adianta a gente dizer que ama alguém, mas a gente não fazer nada no sentido de transferir ou de deixar fluir, né, a palavra de Deus e o amor de Deus para aquela pessoa que a gente ama ou para aquelas pessoas que a gente ama, ao falarmos do que Jesus Cristo fez e faz por nós a cada dia. Então, a outra pergunta é essa: você os ajudará a construir um alicerce de fé que os sustentará durante as provações da vida, né? Ou vocês os deixarão por conta das coisas que vão acontecer nesse mundo, né, imaginando que o mundo será melhor? Essa é outra falácia, essa é outro equívoco. Não está escrito em lugar nenhum que o mundo vai estar melhor e melhor e melhor. Eu estava falando hoje com o meu irmão, falei com uma tia, estávamos conversando sobre o assunto do mundo nos dias de hoje. Então, uma das pessoas da família imagina que tudo vai voltar ao normal, que o mundo vai ser uma maravilha, que o mundo vai ser o melhor lugar. Não, depois que passar isso, tudo vai melhorar. Nós estamos olhando para frente e buscando um mundo melhor. O mundo melhor não é aqui, o mundo melhor é na eternidade. Então, enganar as crianças ou omitir para as crianças que o mundo, o que é na verdade o mundo, não é a gente chegar para as crianças e colocá-las numa situação de desesperança ou de abominação contra o mundo. Não é isso. A gente não pode discriminar as pessoas, sejam elas quem sejam, mas daí a comungar com aquilo que o mundo faz e seguir aquilo que o mundo ensina para fazer, vai uma diferença muito grande. Então, a nossa bênção é que a gente está com o Senhor. A nossa bênção é que o Senhor tem a mão dele sobre nós, ele nos protege. Então, cada vez que a gente orar com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, que a gente sempre pronuncie uma palavra de bênção, que a gente rogue ao Senhor que os proteja, porque eles estarão cada vez mais vivendo num mundo terrível até o dia em que o Senhor volte. Então, eles precisam estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Então agora, meus amados irmãos e ouvintes, é a hora de apresentar Jesus Cristo aos seus filhos. Agora é a hora de apresentar Jesus Cristo às crianças, sejam elas quem sejam. Até mesmo as crianças que você cuide, as crianças que não sejam seus filhos, mas que você trabalha como cuidadora das crianças. Ministre para essas crianças aquilo que é o amor de Deus. Esse treinamento das crianças para seguirem no caminho de Deus deve começar cedo, né? O mais cedo que possível, e continuar enquanto você tiver autoridade moral sobre eles. Porque vai chegar um dia, principalmente os que estão aqui na cultura americana, que vão dizer: papai, mamãe, tchau,
eu me vou. Porque aqui a cultura é que o filho, quando chegue à maioridade, ele vai estudar numa escola bem longe, o mais longe possível, né, do pai e da mãe, para não ficar sendo controlado. Não é a regra geral, tem exceções, obviamente, mas no caso da cultura portuguesa e da cultura brasileira é algo diferente, porque os valores de família são sempre preservados. Então, que o Senhor os abençoe a cumprir essa responsabilidade divina. É uma responsabilidade que nós todos temos, responsabilidade essa de caráter divino, e vamos nos preparar para a Páscoa, vamos passar pela Semana Santa, com as devidas celebrações, mas queremos estar preparados e não esquecer as crianças para essa preparação. Amém? Então agora eu gostaria de cantar um cântico muito alegre e dizer a vocês que esse vídeo vai estar na minha página e que vocês passem para o número maior de pessoas possível, né, para que a palavra de Deus possa ser espalhada entre as pessoas. Não temos mais tempo, não temos muito tempo para perder, porque as coisas estão acontecendo. Então o que temos que fazer é nos preparar e preparar as crianças, ok? Amém? Então vamos cantar essa música linda, 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 que é A Alegria Está no Coração de quem conhece a Jesus. Vamos cantar com alegria, depois nós vamos fazer a oração final e orar pelas famílias e pedir a vocês também que estejam orando por nós. Vamos cantar. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, amado Mestre, Senhor, amado Jesus, nosso Salvador, Senhor, Espírito Santo de Deus, toma controle da nossa vida, Senhor. Levanta-nos, ajuda-nos a vencer as dificuldades pelas quais passamos, sejam elas quais forem, nesses tempos finais. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Nós sabemos que o sentimento mais nobre é aquele que vem do nosso Senhor. É a verdadeira paz, o verdadeiro amor. Então, Senhor, nós precisamos da sua paz e do seu amor para nos nutrir nesses tempos difíceis. Senhor, nós entregamos cada uma das famílias da igreja, cada um dos ouvintes aqui
participando desse estudo, a cada uma das pessoas, das suas famílias, da nossa família. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, não permita que a gente desanime, permita, sim, que a gente aumente cada vez mais a nossa comunhão como corpo de Cristo, estando presentes nos cultos, estando participando dos estudos bíblicos. Senhor, te pedimos, abençoa o teu povo e tira o receio do coração das pessoas para que venham à igreja para a gente aproveitar, enquanto é tempo, a possibilidade da comunhão presencial. Te agradeço, Senhor, porque no domingo passado nós tivemos vários irmãos na igreja e te agradecemos por isso, porque nos faz sentir que estamos realmente conectados como corpo de Cristo e estamos ali para ajudar uns aos outros, orar juntos, tudo isso, Senhor, pela sua misericórdia. Então, já te agradecemos. Te pedimos que o Senhor cuide do nosso irmão Mário, te pedimos que o Senhor cuide da irmã Ivone, te pedimos que o Senhor cuide do meu primo Sérgio Velasco, te pedimos que o Senhor cuide de todas as pessoas que estão passando por enfermidades, sejam elas quem forem, as pessoas que são das famílias da igreja que estiverem passando por enfermidade, Senhor. Não permita que essas pessoas se sintam sozinhas. Ajuda-nos, Senhor, e que a gente possa seguir em frente juntos. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém? Muito obrigado pela presença de vocês. Tchau.